Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos vocês. Hoje a palavra de Deus que vai de encontro com os nossos corações está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, nos versos 16 até os versos 21, aonde está nos relatando a grande façanha que Jesus fez de andar sobre as águas. Mas voltando no começo dessa passagem, lá no versos número 1 em seguida do capítulo 6, a Bíblia vai nos dizer que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, e ele dá de comer para uma grande multidão que estava no deserto, atrás dele em busca de milagres, curas. E Jesus, antes de despedir da multidão, ele mata a fome da multidão. E em sequência, a Bíblia vai nos dizer que Jesus está no pé do monte e ele ia subir para agradecer a Deus por mais um dia de milagres e curas e almas salvas pelo poder do Evangelho de Cristo. Mas antes que Jesus subisse ao monte para agradecer a Deus, ele ordenou aos seus discípulos para que entrasse dentro de um barco e atravessasse do outro lado. A ordem era: entra dentro desse barco e atravesse do outro lado. Os discípulos, ouvindo a voz do mestre, obedecendo Jesus, eles entraram dentro do barco e começaram a remar em sentido ao objetivo pelo qual Jesus tinha passado para eles. A Bíblia vai nos relatar também que quando chega no meio do caminho, vai acontecer uma grande tempestade que vem assolar o barco dos discípulos. Tempestades de ventos fortes, o mar enfurecido, e quem estava dentro do barco não era qualquer um, era Pedro, Tiago, João, um dos grandes pescadores daquela região, que conhecia muito bem o mar, mas eles ficaram assombrados, eles ficaram com medo por nunca ter visto um mar tão violento como estava acontecendo naquele momento, nessa travessia. E bem no meio do caminho, nós podemos perceber que as coisas começam a mudar na nossa vida. Há uma promessa de Deus sobre nós, e quando nós estamos bem no meio, que falta pouco para nós conquistarmos e alcançar aquilo que Jesus nos prometeu, sempre haverá uma grande tempestade que vem nos assolar, para que nós perdemos o foco da promessa, para que nós possamos olhar somente para a tempestade e desacreditar que a promessa que Jesus nos fez irá se cumprir na nossa vida. E bem no meio do caminho, a gente sempre vai ter duas opções. A primeira opção é voltar para trás. E se você voltar para trás, você vai se frustrar, você vai se arrepender e você nunca vai sentir o sabor da vitória, da promessa sendo concluída sobre a tua vida. Quando nós voltamos para trás, nós estamos passando para Jesus que a tempestade é maior do que o seu poder, que a tempestade é maior do que a promessa que Ele nos fez. Mas quando nós seguramos forte no remo, com a promessa guardada dentro do nosso coração, e em meio às ondas fortes, os ventos enfurecidos, nós não largamos o remo, nós continuamos a remar, porque o nosso foco está guardado dentro do coração, que é a promessa, porque quem liberou a promessa não foi qualquer um, foi Jesus, que disse aos seus discípulos: vocês vão conseguir chegar do outro lado. Então não há vento que pare a promessa de Jesus, não há tempestade que pare a promessa de Jesus. Se Jesus disse para que você entrasse dentro desse barco chamado vida e atravessasse do outro lado, é porque Jesus confia em você e Ele tem a plena certeza que você vai conseguir chegar do outro lado.
O medo faz parte dessa trajetória. A vontade de voltar para trás vai fazer parte dessa trajetória. Mas você tem que ter a plena convicção que maior que tudo isso é a promessa que Jesus liberou sobre a sua vida. Então, se você está passando por uma tempestade, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar somente para a promessa. A segunda coisa que você tem que fazer é não largar o remo de maneira alguma. Por que não largar o remo? Porque em meio à tempestade, você cansado, você desanimado, você com a sua fé lá embaixo dos seus pés, e se você está com o remo na mão, é sinal que você quer chegar do outro lado, mesmo estando sem força, mesmo sendo condições psicológicas. Se Jesus olhar para a tua vida e ver que você está com o remo na mão, Ele vai vir andando sobre as águas ao teu encontro. E isso aconteceu com os discípulos. Eles não estavam dando conta mais de remar, eles estavam exaustos, eles estavam cansados, eles estavam aflitos, eles estavam com medo de perecer no meio daquele mar, mas todos eles estavam segurando o remo, provando para Jesus que maior que seja a tempestade, a promessa estava de pé, que eles iam conseguir chegar do outro lado. Então não largue o remo, meu querido, não largue o remo, minha querida. Por mais que esteja difícil essa tempestade assolando o seu barco, continue com o remo na mão, porque quando você menos esperar, Jesus vai vir caminhando ao teu encontro sobre as águas, aleluia, e Ele vai fazer com que essa tempestade passe sobre a sua vida. E o interessante disso tudo, que você não vai chegar sozinho do outro lado, Jesus vai chegar com você no mesmo barco. Isso aconteceu com os discípulos. Jesus veio caminhando sobre as águas, porque Ele viu que os seus discípulos queriam verdadeiramente chegar do outro lado, mesmo com medo de perecer. Jesus viu, observou, e Ele veio caminhando sobre as águas. E Pedro, juntamente com os discípulos, pensaram que era um fantasma, porque eu sei que é difícil enxergar Jesus no meio da tempestade. Eu sei que é difícil enxergar Jesus no meio das provações. Eles pensaram que era um fantasma, mas Pedro liberou a sua voz dizendo: mestre, se for realmente tu, mestre, permita que eu vou ao teu encontro. E Jesus olhou para Pedro, ouvindo a voz de Pedro, e disse: vem Pedro, vem caminhar comigo sobre as águas. Pedro não está vendo Jesus, mas Pedro ouviu a voz de Jesus. O que eu tenho para falar para você através dessa palavra, que no meio da tempestade você não vai ver Jesus, mas a todo momento você vai ouvir a voz do Espírito te dizendo ao teu coração: persista, não desista, vá em frente, vai valer a pena. Eu sei que é difícil enxergar, mas abra os olhos espirituais no meio dessa tempestade. Olha a voz do Espírito falando com você: você vai conseguir, você é um vencedor, você vai chegar do outro lado. Pedro começou a caminhar sobre as águas, nós conhecemos a história. No meio do caminho, ele duvida que está caminhando sobre as águas, ele começa a se afundar, mas Jesus coloca Pedro novamente de pé sobre as águas, e agora ele não está sozinho, ele está de mão dadas com Jesus. E o interessante disso tudo, meus queridos irmãos, o que eu vou liberar através dessa palavra agora, é o que vai acontecer sobre a sua vida. Você vai vir caminhando de mão dadas com Jesus, e quando Jesus entrar no seu barco chamado vida, a tempestade vai cessar na hora. Na hora, o mar vai ficar calmo, o vento vai sumir, e você vai conseguir chegar do outro lado e sentir a promessa de Deus se cumprir sobre a sua vida e o sabor da vitória, porque a Bíblia diz que o final das coisas será melhor do que o começo delas. A promessa vai se cumprir na sua vida. E abre o seu coração para receber outra palavra profética que eu vou liberar através do Espírito Santo. É no meio da tempestade, é no meio das aflições, é no meio da prova, que Deus vai se revelar como o Deus da sua vida. É no meio da tempestade que você vai conhecer um Jesus que ainda você não conhece. Segure o remo, Jesus está chegando de encontro com o teu barco, e você, no final dessa prova, vai cantar o hino da vitória, porque o choro pode durar uma noite inteira,
mas a alegria vai te alcançar pela manhã. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. É na tempestade que Ele vai revelar como o Deus da tua vida. Até amanhã, um beijo no seu coração.